sobre morte. É um tema muito forte, né, pastor? Aborto. O tema é aborto. Por que morte? Quando falamos de aborto, é morte, ok? E vamos caminhar um pouco aqui. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Salmos 106. Salmos 106, pegue aí a partir do versículo 34. Vamos ler até o 39, ok? Não exterminaram os povos como o Senhor lhes ordenara. Antes, se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se lhes converteram em laço. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram nos seus feitos. O salmista aqui está nos relatando aquilo que o povo de Deus estava se permitindo ser levado. Quando Deus nos leva a um lugar, é com o intuito de sermos agentes transformadores. É para que nós levemos a luz, a transformação, a vida, a cura. Mas aqui Deus está mostrando claramente que o seu povo, ao chegar numa nova terra, né, e aqui Canaã, terra prometida, mas ali estavam povos que não tinham nada a ver com Deus. E qual foi o papel deles ali? De transformá-los, de levá-los para o entendimento do Deus vivo? Não. Se permitiram ser envolvidos, né? E começaram as práticas, como o próprio texto nos diz, se relacionando, se entregando e ali cultuando aos deuses daqueles povos que, né, não tinha nada a ver com o soberano Deus de Israel. Infelizmente, numa das práticas, né? A gente sabe que aqui o texto nos fala que eles estavam sacrificando seus filhos e filhas. Pastora, sacrificando filhos e filhas, entregando, e aqui nós sabemos que é Deus, Moloque. Exatamente. Nós estamos falando de simplesmente pegar os filhos e colocar em sacrifício no altar para demônios. Deuses, para demônios. É a realidade que são demônios. É algo assim chocante. Tirando a vida de um ser inocente, puro, a troco de quê? A gente sabe que no contexto, essas pessoas faziam isso buscando tão somente prosperidade. Inclusive, Meu pastor, Deus. É uma forma assim muito forte. É interessante que havia ali aquele Deus, né, Moloque, Baal, né, feito de uma grande estátua feita ali de ferro e oca, o qual eles colocavam ali as lenhas, né, para fazer uma grande fogueira ali dentro. Uhum. E aquele Deus ficava incandescente, aquele ferro esquentava, ficava incandescente. E ali eles colocavam nas mãos daquele Deus, que ficava mais ou menos nessa postura, aos seus filhos vivos. E hoje isso continua, mas não usando essa estátua, não usando essa estátua de ferro, mas em outra forma a qual nós vamos estar repassando para vocês. É muito triste porque, inclusive, pastor Valdir, eu estava ouvindo uma determinada reportagem, documentário, a respeito de mulheres que estavam festejando a liberação, por exemplo, do aborto. Mas essas pessoas, elas estavam festejando uma lei que aparentemente estava trazendo para elas uma liberdade para continuarem com seus atos fora da palavra do Senhor. Mas, na verdade, elas não têm, creio eu, uma instrução de saber o que está sendo feito através desta atitude.
né, a atitude de sacrificar os seus filhos, né, mas com um nome diferente, aborto. Né? Eles não pegam a criança e vai até aquele Baal, né, até Moloque e colocam nas mãos dele, como fazia antes. Mas agora há um novo altar que Moloque constituiu para receber esse sacrifício. E um sacrifício que hoje está encoberto, aparentemente, por algumas leis, né, que liberam essa atitude e que trazem tantas maldições para dentro do lar, para dentro da família e para a vida daquela pessoa que viveu essa prática, né? Então, como muitos desconhecem, é importante saber que Moloque tem um outro altar e que ele parasita através desse altar vidas, trazendo tantas maldições, tantas dores, tantas enfermidades, tantas calamidades, inclusive financeiras. E nós vamos estar agora desenvolvendo este assunto e nós vamos levar até você informações que eu creio que você vai estar entendendo o que se passa na sua vida. Mas o mais importante é que o Senhor é um Deus misericordioso, que ama e que em todas as situações que falhamos, que fazemos, principalmente sem ter conhecimento, quando nós nos arrependemos, o Senhor é Deus para nos perdoar e mudar a história. Né, pastor? E é por isso que nós estamos hoje trazendo esse assunto, né? Vamos falar um pouco da morte para que nós encontremos a vida. É tão interessante como que o coração do homem, na ausência de Deus, afastado do Senhor, como ele se inclina facilmente para as coisas da morte, das trevas. Aqui o texto a gente viu claramente a Bíblia nos relatando e explicando que o que estava acontecendo aqui era nada mais, nada menos do que um derramamento de sangue inocente. E o que vem a ser isso aos olhos de Deus? A gente sabe que lá do princípio, né, já no jardim do Éden, quando Caim, né, mata Abel, o seu irmão Abel. Quando Deus chega ali, a primeira coisa que o Senhor pergunta, né? Cadê seu irmão? E a resposta dele foi, né? Não poderia ser outra, né? Para fazer o que ele fez, né? Eu, por acaso, sou tutor do meu irmão? Eu sei lá onde é que ele está. Ou seja, não tinha o mínimo interesse, sabe, um coração assim... Não houve dor, né, pastor? Arrependimento. Nada. E aqui a gente está vendo exatamente isso. Exatamente. O povo estava ali, né, adorando os ídolos de Canaã, entregando seus filhos vivos a troco de prosperidade. Qual o valor, qual o significado da vida para essas pessoas? Nós estamos falando de... morte. Quando o texto aqui fala que essas crianças estavam ali sendo entregues e mortas, está nos mostrando de uma legalidade no mundo espiritual, porque no fundo é uma aliança, é um compromisso, é um pacto que é feito com aquele Deus. Na Bíblia lá, Moloque, mas na verdade aqui trata-se do Deus morte. Eu estou firmando uma aliança com ele. É algo assim, cabuloso. Não dá para entender. Tem muita gente que fica assim, mas isso era naquele tempo, né? Né, pastora? Naquele tempo eles tinham, tinha coragem, né, de fazer isso, né? Hoje continua a mesma coragem. Continua com a mesma coragem. Um disfarce, né, de nomes e leis e situações. Porém, há um derramamento de sangue que contamina uma terra, né? Através de Caim e Abel lá, houve essa contaminação na terra e continua havendo, né? A contaminação da terra é terrível, porque ela vem através do sangue inocente, né? E um bebê, mesmo ainda em formação, mesmo no começo, ele é um inocente e existe o sangue ali, que é a vida. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.